Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo aí, né, voltado para a tua preparação. Tranquilo? Coloca na tela, vamos direto, aqui é direto. Ele diz aí, questão número 14. Determinada vítima de um crime de injúria, ou seja, delito de ação privada, comparece ao Ministério Público e solicita reunião com o promotor de justiça para esclarecimento. Imagina, uma pessoa foi vítima de um crime de ação privada e aí solicitou uma reunião com o promotor de justiça, solicitou uma reunião, imagina, compareceu ao Ministério Público e solicitou uma reunião com o promotor de justiça, imagina, mas acompanha na tela. Aí ela diz, para esclarecimentos, coisa boa, né? Se na prática fosse assim, né? Sempre. Na ocasião, narra que identificou serem duas as autoras do crime, Joana e Carla. Opa, quem praticou o crime foi Joana e Carla. Isso é importante porque se é ação privada, né? Temos que oferecer queixa contra as duas. Aí ela diz, né? Que confessaram. Entretanto, como Joana é amiga de sua filha, a vítima não tem interesse em oferecer queixa em face da mesma, mas somente contra Carla. Considerando os princípios aplicáveis às ações penais privadas e a situação exposta, deverá o promotor esclarecer que... O que é que o promotor tem que fazer nesse caso concreto? Presta atenção numa coisa. Se a gente está falando de ação penal de iniciativa privada, você vai lembrar que eu não sou obrigado a oferecer a queixa. Se, imagina, eu estou passando numa rua e várias pessoas ofendem a minha honra, várias pessoas praticam um crime contra a minha honra, várias pessoas praticam um crime, né, de ação penal de iniciativa privada, presta atenção. Eu sou obrigado a oferecer essa queixa? Não. Negativo, eu não sou obrigado a oferecer essa queixa. O detalhe é que se eu for oferecer, eu tenho que oferecer contra todo mundo. Veja que a questão ela fala aí de Joana, a questão ela fala aí de Joana e Carla. Júlio, e agora? Eu não posso chegar e dizer assim, porque fulano é amigo de Beltrano, porque é amigo do meu filho, da minha filha e tal, e isso não importa. Ou você oferece a queixa contra todos, ou não oferece queixa contra ninguém. Na ação privada, temos aí a figura do princípio da indivisibilidade. Princípio da indivisibilidade. Isto quer dizer que ou eu ofereço a queixa contra todos, ou eu não ofereço contra nenhum. A partir do momento que eu ofereço a queixa apenas contra um, eu estou renunciando em relação ao outro. Eu estou renunciando em relação aos demais. E a renúncia feita para um, a todos se estenderá. A renúncia feita para um, a todos se estenderá. Júlio, quem fiscaliza essa indivisibilidade? Coloca na tela. Olha o que diz o código. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. E o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Ele diz ainda, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Isso quer dizer que se tem A e B praticaram um crime, eu tenho que oferecer a queixa contra A e oferecer a queixa contra B. A partir do momento que eu deixo A de fora, eu renuncio em relação a A, essa renúncia se estende a B também. Tranquilo? Vem para cá. Veja que nesta questão, e acompanha na tela, como tem a Joana e Carla, veja que ele diz assim, mas somente contra Carla. Não se pode oferecer a queixa somente contra Carla, pelo princípio da indivisibilidade da ação penal de iniciativa privada. Tranquilo? Júlio, mas e aí? E aí que a questão quer saber o que é que o promotor vai ter que esclarecer. O promotor vai ter que chegar e vai dizer assim, olha, veja só. Aqui na ação penal, no caso concreto, nesta ação penal que é a ação privada, vigora o princípio aqui da oportunidade. Você oferece a queixa se você quiser. Mas o problema é que se você quer oferecer a queixa, tem que ser contra todo mundo. Tem que ser contra a Joana, tem que ser contra a Carla. Você não pode deixar uma pessoa de fora. Veja, ação privada, indivisibilidade. Ação privada, princípio da oportunidade, também chamada de conveniência. Você oferece a queixa se você quiser. Princípio da oportunidade ou conveniência. Oferece se quiser. Mas se oferecer, tem que ser contra todo mundo.
Tranquilo? Coloca na tela. Letra A. Aplica-se o princípio da obrigatoriedade. Aí não, obrigatoriedade é na ação pública. Vem para cá. Obrigatoriedade, e aí fica na tela para você observar, né? Princípio da obrigatoriedade é na ação pública. Na privada é oportunidade ou conveniência. Aí ele diz, aplica-se o princípio da obrigatoriedade às ações penais privadas, de modo que a queixa deve ser formulada em face de outras. Falso. Aplica-se o princípio da oportunidade, certo? Às ações penais privadas, razão pela qual poderá a vítima formular queixa apenas em face... Aí não, né? Apenas em face não. De uma das autoras do crime. Olha o detalhe. Oportunidade quer dizer que eu ofereço a queixa se quiser. Não quer dizer que eu ofereço contra quem eu quero. Eu ofereço se eu quiser, mas contra todo mundo. Tranquilo? O princípio da indivisibilidade é exclusivo das ações penais públicas. Nada disso, meu amigo. A ação penal privada se aplica à indivisibilidade, né? Sabemos que parte da doutrina acredita que a indivisibilidade também seria na pública, mas pela lei, indivisibilidade privada. Já que o promotor está sujeito ao princípio da obrigatoriedade, tem nada a ver aqui. Letra D. Aplica-se o princípio da disponibilidade às ações penais privadas, razão pela qual poderá a vítima formular queixa apenas em face de uma das autoras do crime. Falso. Vamos explicar aqui essa disponibilidade. Na ação privada, é verdade, se aplica a disponibilidade, mas não é isso que o promotor vai explicar. Na ação privada, se aplica a disponibilidade. O que isso quer dizer? Eu não sou obrigado a oferecer a queixa. Eu ofereço a queixa se eu quiser. Eu ofereço a queixa se eu quiser. Mas, se eu oferecer, uma vez oferecida a queixa, eu posso dispor. Eu posso desistir da ação. Eu posso, por exemplo, oferecer o perdão. O detalhe é que isso é depois que tem a ação. E detalhe, eu não posso oferecer o perdão apenas para um. Eu não posso oferecer, por exemplo, vou oferecer a queixa contra as duas e eu ofereço perdão para Carla. Ofereço perdão para Joana. Apenas não pode. O perdão oferecido para Carla se estende para Joana. O perdão oferecido para Joana se estende para Carla. O perdão oferecido a um a todos se estenderá. O detalhe é que ele só produz efeito em relação àquele que aceitar. É o que a gente chama aí de ato bilateral. Coloca na tela. Letra E. Aplica-se o princípio da oportunidade às ações penais privadas, mas a renúncia em relação a um dos autores do crime a todos se estende aos demais, né? Certíssimo aí. Basicamente é o que diz o artigo lá do Código de Processo Penal. A gente viu, inclusive, o artigo 49. Tranquilo? Vamos aí para mais uma questão. Olha o que diz a questão 15. A hipótese abaixo não será caso de rejeição da denúncia. Não será caso de rejeição da denúncia. Veja só. Júlio, onde é que eu encontro as hipóteses de rejeição da denúncia? Preste atenção numa coisa. Quando você está estudando ação penal, você sempre se liga assim, né? Júlio, o Ministério Público oferece a denúncia, o querelante oferece a queixa. Só que aí vem para o juiz fazer o juízo de admissibilidade, o juiz vai verificar se ele recebe, o juiz vai verificar se ele rejeita. As hipóteses de rejeição, elas estão num capítulo fora da ação penal, né? Houve uma reforma em 2008 no Código de Processo Penal e vê o que diz o artigo 395 do CPP. Ele diz assim: a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. Olha as hipóteses aí de rejeição. Manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Veja aí, né, a redação determinada pela Lei 11.719. Veja que serve tanto para a denúncia quanto para a queixa. For manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição da ação, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Vem para cá. A questão ela pede então
em qual das situações abaixo não será o caso de rejeição? Olha o que diz aí a questão. Letra A. Ser manifestamente inepta é caso de rejeição. Vimos. Faltar a esta pressuposto processual é caso de rejeição. Faltar uma das condições para o legítimo exercício do direito de ação é uma falta de rejeição. Não está necessariamente instruído de inquérito policial. Não, isso aqui não tem nada a ver. E faltar esta causa para a exercício da ação penal, certíssimo, conforme o artigo 395. Vejam só, não está necessariamente instruída com inquérito. É por isso que é relevante e a gente tem que ter muita atenção, né, quando o edital ele diz assim, né, que cai inquérito policial. Meu amigo, veja que eu tenho que puxar essa informação lá das aulas de inquérito. Quando a gente está lá no curso regular, a gente de forma detalhada diz o quê? Que o inquérito ele é dispensável. A gente viu isso aqui na revisão de questões. O inquérito ele é dispensável. O inquérito ele tem por característica ser dispensável. Ele não é um procedimento obrigatório. Na petição inicial, na denúncia, na queixa, veja, quando o MP oferece a denúncia, se esta denúncia ela não está instruída de inquérito policial, se ela não está lastreada de inquérito policial, a denúncia não vai ser rejeitada, meu amigo. Não é obrigado, não é obrigatório. Fica atento a esta informação. Tranquilo? Na tela. No dia 1 de fevereiro, Lucas foi vítima de um crime de dano praticado por motivo egoístico, previsto no artigo 63, parágrafo único, inciso 4º do Código Penal. Sendo as autoras do delito Lidiane, sua ex-namorada, e Rosa, mãe desta. Veja, duas pessoas praticaram o crime. Lembrando que crime de dano por motivo egoístico é ação privada, né? Mas aí coloca aqui, ó, Lidiane, vê que você adora cair, né? E Rosa. Em um primeiro momento, porém, Lucas não tinha conhecimento da autoria delitiva, somente vindo a descobrir depois de transcorrido 2 meses. Meu amigo, o crime foi praticado, ó, no dia 1 de fevereiro, mas ele só descobriu depois de 2 meses. Qual é o detalhe? Preste atenção aqui em mim. Lembra que só o ofendido, a vítima, no caso Lucas, só pode oferecer queixa em até 60 dias, certo? A questão é que ele foi vítima de um crime no dia 1 de fevereiro de 2015. É desta data que eu começo a contar o prazo de 6 meses? Não. Eu só vou começar a contar os 6 meses daqui a 2 meses. Fevereiro, veja lá, né? Março, abril. Veja, daqui a 2 meses. Fevereiro praticou o crime, mas aí, ó, passou março. Chegou em abril, aí ele, descobriu lá quem praticou a infração penal. Fica atento nisso. Considerando que o delito é de ação privada, então veja que agora ele diz que o crime é de ação privada e a gente já sabia, né? Lucas, no dia 2 de agosto, aí veja, 2 de agosto, será que ocorreu decadência? Presta atenção. Fevereiro praticou o crime, mas veja, março, abril. Aí agora eu vou começar a contar abril, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Não passou 6 meses. Isso é para tu ficar ligado que decadência não ocorreu. Decadência não ocorreu. Fica atento a isso. Eu só vou, né, decair daqui a 6 meses. Mas olha o que ele diz. No dia 2 de agosto de 2015, propõe queixa-crime apenas em face de Rosa. Ele só oferece a queixa contra a Rosa. E sabemos que não pode, né? Tendo em vista que sempre teve problemas com sua sogra. Rosa é a mãe de Lidiane, né? Não tendo interesse que Lidiane seja processada criminalmente. Diante do exposto, é correto afirmar que a queixa na forma proposta, observa, se ele oferece a queixa apenas contra a Rosa, quer dizer que ele renunciou contra a Lidiane. A renúncia feita para um, a todos se estenderá. Isso quer dizer que essa queixa ela não será recebida. Lembra lá, vamos analisar as alternativas. Ela diz assim. Letra A. Não poderá ser recebida, pois se aplica à ação privada o princípio da indivisibilidade. Veja, a gente viu isso, a gente já discutiu. De fato, na ação privada se aplica a indivisibilidade. Realmente, letra A é o gabarito. Não poderá ser recebida, pois se aplica à ação privada o princípio da indivisibilidade. Mas vamos ler o resto. Não poderá ser recebida em virtude da ocorrência de decadência. Falso, lembra?
Ele só descobriu 6 meses depois. Não poderá ser recebida, pois se aplica a ação penal privada, o princípio da obrigatoriedade não, aqui é oportunidade, né? Disponibilidade. Poderá ser recebida, não poderá ser recebida, pois se aplica a ação privada, o princípio da oportunidade não tem nada a ver isso aqui. Oportunidade, não esquece, aqui eu ofereço aquele se eu quiser, mas se eu quiser oferecer, tem que ser contra todo mundo. Poderá ser recebida, pois se aplica a ação privada, o princípio da disponibilidade, também não. Letra A já foi o nosso gabarito da questão. Vejam só, como é que eu vou analisar o prazo da ação privada? Não esquece disso. Vamos analisar o artigo 38. O artigo 38 do Código de Processo, ele diz assim, a gente fala tanto disso, né? Então eu queria aqui te mostrar para tu não ser pego de surpresa. Vê só. Ele diz: salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação. Veja, a gente está falando muito de ação privada, né? Direito de queixa, mas isso serve também para representação. Se não exercer dentro do prazo de 6 meses. 6 meses é o prazo. A contar de quando? Contado do dia, essa informação aqui é muito importante. Contado do dia em que vier saber quem é o autor do crime. Ou no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Júlio, e que danado é isso no caso do artigo 29? É no caso da ação penal privada subsidiária da pública. No caso de ação penal privada subsidiária da pública, lembra lá, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Tranquilo então, pessoal? Show de bola? Na tela. Mais uma questão aí, agora a questão de número 17. Raquel, professora da Escola Artes, foi vítima de um crime de injúria, cuja ação é privada, praticado por Carla e Ana. Vê, de novo, né? A FGV adora isso. Clara e Ana. Clara e Ana, né? Colocar aqui o C. Aí diz, 2 mães de alunas de sua classe. Decide então, no último dia do prazo, propor queixa-crime em face de Clara, mas não contra Ana, afirmando expressamente que não tinha interesse em ver processada a mãe de sua aluna preferida. Considerando o caso exposto, assinale a afirmativa correta. Preste atenção numa coisa. Mais uma vez, né, mais uma questão daquele tipo. Eu não sou obrigado a oferecer a queixa, mas se eu for oferecer a queixa, tem que ser contra todo mundo. Tem que ser contra Ana, tem que ser contra Carla, né? Lembra lá, contra Clara e contra Ana. Tranquilo? Vamos aqui ao material. Raquel não poderia propor queixa-crime apenas em face de Clara, pois a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Letra A, né, já é o nosso gabarito, show de bola. Letra B. Raquel poderia propor queixa-crime apenas em face de Carla, pois se aplica a ação penal privada o princípio da disponibilidade. Veja, não. A Raquel poderia propor queixa-crime apenas em relação a Carla. Falso. A Raquel não poderia propor queixa-crime apenas em face de Clara, certo? Pois houve perdão. Perdão não. A gente tem que ter muito cuidado para não confundir renúncia com perdão. Vamos aqui já trazer uma tabelinha, né? Mas presta atenção numa coisa. A renúncia ela é antes de existir a ação. A renúncia ela é antes de existir a ação. Júlio, o perdão. Se a renúncia é antes de existir a ação, o perdão ele é... Cuidado quem disse depois. O perdão ele é durante o curso da ação, é durante o processo, durante o curso da ação penal. Depois que já teve... Depois que acabou a ação, depois de trânsito em julgado, não se fala em perdão. É durante a ação penal, lembra disso. Ele diz ainda, Raquel poderia propor queixa-crime apenas, não pode. Raquel não poderia propor queixa-crime em fase de Clara, pois houve perempção. Nada a ver aqui, né, com a questão, o instituto da perempção. Vamos seguir? Coloca na tela. João foi vítima de um delito de dano. Crime este de ação privada.
em razão disso, ofereceu queixa de maneira regular em desfavor de Renato, autor dos fatos. Após o julgamento e recebimento da queixa, intimados para a audiência de instrução e julgamento, o querelante e seu advogado não compareceram de maneira injustificada. O magistrado entendeu por bem intimar o querelante para justificar a ausência, mas este se manteve inerte por 30 dias. Diante disso, deverá o juiz da causa reconhecer a... Presta atenção. Lembra que na questão anterior a gente falou agora em uma expressão chamada de perempção? Júlio, o que seria perempção? Perempção é uma desídia. Perempção é uma negligência. Perempção é uma desídia. Perempção é uma negligência. Perempção é uma falta de interesse. Perempção é uma falta de interesse do querelante com o andamento da ação penal. Aqui no nosso canal do YouTube a gente tem um vídeo aí, né? Cerca de 10 minutos, eu acho, destrinchando aí a perempção. Mas aí veja, rapidamente, olha as hipóteses de perempção. Artigo 60. Perempção é uma falta de interesse, né? Eu não sou obrigado a entrar com a queixa. Mas aí eu entrei e abandonei a ação. Meu amigo, a ação ela vai se tornar perempta. Eu estou desistindo da ação, estou desistindo, vem pra cá, do andamento aí da ação penal. E olha as hipóteses. Quando é que ocorre perempção? Informação importante. Nos casos em que somente, grifa somente porque o concurseiro tem medo da expressão somente. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Foi o caso da questão, inclusive. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro de 60 dias. Quando é o próprio querelante, 30 dias. Quando é o seu sucessor, 60 dias. Qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado disposto no artigo 36. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais, quando sendo o querelante pessoa jurídica esta se extinguir sem deixar sucessor. Lembra lá, sem deixar sucessor. E aí a questão, né, ela queria saber, Júlio, se o querelante manteve-se inerte durante 30 dias, o que ocorreu? Perempção. A questão diz decadência errado, prescrição errado, perempção certo, decadência errado, perempção certo. Letra C. Perempção que só poderá ocorrer nas ações penais de natureza privada. Certíssimo aqui. A letra C gabarita a nossa questão. Letra E, perempção, que poderá ocorrer em ações penais de natureza pública condicional. Não, aí já ficou errado, né? Aí já ficou errado e volta aqui para mim. Eu pedi para tu grifar e eu pedi para tu analisar, né? Justamente, e aí bota na tela. Este somente aqui, ó. Somente se procede mediante queixa. Logo, somente se procede mediante queixa. Logo, só cabe na ação penal privada. Ação penal de iniciativa privada. Aí pode ser, né, privada exclusiva ou personalíssima. Não pode, por exemplo, ser na subsidiária da pública. Tranquilo, pessoal? Show de bola. Veja então, né, que aqui a gente encerra mais um vídeo e eu te espero lá no nosso próximo vídeo. Um abraço e clica no próximo vídeo.